Você disse que eu sou coração mole, né? Mas o corpo fala. O Carpini, até a voz dele tá fraca, né? Nessa coletiva aí, que ele tentando acreditar que não, acho que não, porque eu confio, que a diretoria não tá atrás. Enquanto isso, tem só cada hora, cada 2 minutos sai um nome diferente que o São Paulo tá contratando aí. Assim, não há espaço no futebol para coração mole, Tironi. Agora, eu acho que esse foi o ponto alto da coletiva. Acho que essa resposta foi muito boa. É quase um pedido, uma pessoa que está em agonia, dê um fim nisso. Ele falou essa frase. É muito simples o São Paulo encerrar isso, dar um fim nisso. E eu acho que o São Paulo vai encerrar, depois dessa frase, isso hoje, eu imagino. O Carpini não tem que passar pelo mesmo constrangimento numa próxima partida contra o Atlético Goianiense, mesmo que o São Paulo não consiga ter ainda acertado com o novo treinador. É o que ele falou, né? Tem um interino da casa. Ele deu sugestões nessa resposta, né? Para a substituição dele mesmo. Porque ele já sabe que ele está fora já há algum tempo. Na verdade, há algum tempo, não é lá atrás, como algumas vezes ele deixou passar na coletiva. É a partir da derrota para o Fortaleza, a partir do segundo tempo do time contra o Fortaleza, numa derrota em casa na estreia, que vai custar a zona de rebaixamento para o São Paulo por algumas rodadas na largada do campeonato. Por quê? A largada do campeonato contra o Fortaleza em casa era o único jogo acessível numa tabela em que o São Paulo só é praticamente visitante daqui para frente, no início. É o contrário da tabela do Botafogo, por exemplo. E o São Paulo vai fazer de próximos. Fez fora de casa contra o Flamengo, dos seus próximos 6 jogos, vai fazer um no Morumbi contra o Palmeiras. Ou seja, como mandante, pode ser qualquer técnico aí, vai ter muita dificuldade. Uma coisa é o tratamento indecente que a diretoria do São Paulo dá ao Carpini. A outra coisa é o trabalho do Carpini e os jogos que o Carpini comanda o São Paulo. A capacidade de destruição dele em relação à equipe com as substituições é uma coisa que poucas vezes eu vi no futebol. Cara, é de uma dificuldade para mexer, e acho que isso foi notado desde o primeiro jogo contra o Santo André com a vitória. Quando ele estica muito a permanência do Lucas no campo encharcado, o Lucas se machuca. E acho que essa é uma chaga no trabalho do Carpini. Ele não tem culpa de ter sido escolhido. Sim, a responsabilidade maior é de quem o escolheu, do Muricy, da turma tal. Mas ele trabalhou muito mal no São Paulo. E eu falo que não tem espaço para coração mole. O que eu digo é o seguinte: o futebol é uma carnificina desses profissionais, sobretudo técnicos hoje em dia, todos, inclusive os mais famosos, Tite, Abel, etc. e tal. E é difícil você comandar time grande. A contrapartida são salários poupudos, visibilidade, projeção e tudo mais. Vale a pena? O profissional tem que dizer, tem profissional que não quer mais, né? Não quer mais passar por isso. Mas são os ossos do ofício. E uma coisa é a repercussão do seu trabalho, da situação, quando você está dirigindo o Água Santa no Paulista, quando tudo que vier é lucro, e ele foi muito reverenciado pelo trabalho no ano passado, e pelo Juventude, que conseguiu acesso para a Série A. Aliás, o Juventude, que tinha o Carpini, perdeu o Carpini, recebeu a multa, com o Roger chegou à final do Gaúcho, e começa bem o brasileiro, né? Venceu o Corinthians, como você mesmo falou, está entre os 4 primeiros do campeonato. O Juventude é esse time do Carpini. O futebol é curioso. E outra coisa é dirigir o São Paulo, né? E outra coisa é dirigir o São Paulo que vinha de um bom momento. O São Paulo que vinha, enfim, de um título grande. O São Paulo, enfim, que manteve a sua base e contratou vários jogadores. Então, a expectativa é que ele, ao menos, mantivesse essas coisas construídas no ano passado. E só no início isso aconteceu, naquela semana mágica. Depois ele se perdeu. Simples assim. E o São Paulo vai adiando essa decisão, ele vai adiando a sua possibilidade de recuperação nos campeonatos, né? Eu vou de novo falar. O brasileiro é isso. O São Paulo vai passar na zona de rebaixamento por pelo menos 5 rodadas. Na Libertadores, o próximo jogo é contra o Barcelona e Guayaquil. Se o São Paulo perder, ele sai da zona de classificação. Então, e agora já tem o sorteio da Copa do Brasil, é o Águia de Marabá. O São Paulo é atual campeão. A cada momento em que o São Paulo adia a decisão, ele vai minando as suas possibilidades nas competições mais importantes que ele disputa. Porque com o Carpini não dá mais. Não tem mais condição.
Os nomes que saem, as especulações, a gente sabe de uma coisa, e aí a partir dessa informação, as especulações crescem ao redor. O São Paulo está buscando um técnico estrangeiro. Se fosse um técnico brasileiro, ele já estaria contratado e dirigindo a equipe no Maracanã contra o Flamengo. Ah, o Filipão, por que não o Filipão? Se fosse o Filipão a primeira opção, ele já estaria dirigindo o time contra o Flamengo no Maracanã, né? Então, para contratar um técnico estrangeiro nesse momento, é complexo. Ou você tem a bala do Textor e as relações e vai lá para Portugal e tira o técnico do Braga, almoça com ele, está no meio da temporada, ou você vai ter que penar. Se o técnico não está empregado, você vai ter que pagar bastante. Se o técnico está empregado, você vai ter que esperar alguns momentos. E assim está o São Paulo. Só que, nesta indefinição, o time vai se deteriorando. E, curiosamente, ficou evidente ontem, mais uma vez, que o time tem bons jogadores. O problema do São Paulo esse ano não é elenco, curiosamente. Tem muito time que o problema é elenco. E acho que essa situação ela chegou num limite da suportabilidade. E o Carpini, essa declaração é perfeita, acho que poderia ser reproduzida em looping. Ele pede, ele implora pelo fim dessa agonia. Praticamente isso. Só um pitaco sobre o Flamengo, que eu acho que isso vai acompanhar o Flamengo nessa temporada. É a minha impressão, desde o estadual, olhando para os outros. Como disse o Tite, com habilidade, ontem ele falou, o Flamengo vai lutar por todas as competições e tal, porque qualquer frase dele, em termos de priorização, tal, foi mal interpretada, eles já estão falando. O Flamengo tem um problema de banco para a temporada, do meio para frente. Isso está evidente. Evidente. O time do Flamengo é um timaço. Ele tem 4 ou 5 excelentes reservas, mas não tem 2 times, como já teve em outros tempos. Quando o Tite, aos 30 minutos, resolve tirar para preservar 2 jogadores importantes, De La Cruz e Bruno Henrique, ele não tem banco para a função do Bruno Henrique. E aí ele tem que mudar o sistema. Mudou o sistema, perdeu o domínio do jogo. E quase arriscou o resultado. O 2-0, mesmo com um time combalido, sem forças, é um São Paulo, é um time grande, tinha torcida, faz um gol, faz um barulho, a torcida do Flamengo murcha. Então, o Tite vai ter dificuldade, porque eu acho que o Flamengo não projetou exatamente a temporada que ele tem pela frente. E quando ele fala em prioridade, é simplesmente assim, quem eu vou escalar contra o Palmeiras domingo, quem eu vou escalar em La Paz no meio da semana. É impossível que sejam os mesmos jogadores. E o Flamengo, insisto, tem outros times concorrentes ao Flamengo com mais opções no banco do mesmo nível do time titular. Ah, claro, não dá para ter 2 Arrascaetas, é sempre a mesma conversa. Não dá para ter 2 Brunos Henriques, não dá para ter 2 Pedros. Mas, por exemplo, fazem falta hoje Gabigol, evidente que faz falta. Faz falta Everton Ribeiro, faz falta. Esse tipo de revezamento que o Flamengo fazia com muita tranquilidade, nessa temporada o cobertor é um pouco mais curto. E, como mesmo disse o Tite, com mais cautela depois desse jogo, ganhar tudo é muito difícil. E o torcedor do Flamengo, do Palmeiras, até do Atlético, ele começa a temporada com pelo menos com essa ilusão. E acho que essa só é a ressalva que eu faço em relação ao Flamengo. É um timaço, mas não é um super elenco, como já foi outro dia. Tem algumas carências no meio para frente, isso eu não estou nem contando a parada da Copa América. Porque o Flamengo está fazendo certinho agora. Para poder oscilar durante a Copa América no Brasileiro, quando vai estar muito desfalcado, o Flamengo precisava largar bem. E em termos de pontuação, ele largou bem. Em termos de atuação, não contra o Atlético Goianiense, mas bem contra o São Paulo até os 30 do segundo tempo. O Arnaldo, Rodrigo, uma ponderação. Não, eu concordo com o Arnaldo sobre a questão de que falta jogadores para reposição ali, mas eu não acho que o problema é exatamente a ponta que ele citou ali, como o Bruno Henrique. É que ontem o Cebolinha saiu machucado logo no início, né? Aí o Luiz Araújo, que já estava, e não ia nem jogar porque estava desgastado, acaba entrando e fazendo o gol. Eu acho que o problema tem esse problema sim, mas eu acho que é mais no meio de campo e para o Pedro, no ataque e para o Pedro, porque você hoje
você só tem o Carlinhos para repor, e o Carlinhos ainda não, a gente não sabe se vai ser um jogador no nível para poder substituir o Pedro. Tanto que o Pedro está jogando muito, né? Mas eu acho que o problema é mais no meio e no caso, e na lateral direita e o centroavante do que nas pontas. Nas pontas, como tem Cebolinha, Luiz Araújo, o Bruno Henrique, na verdade, é até reserva, né? Então, tipo, eu acho até que tem mais opções nas pontas. Eu acho que o problema é mais no meio e o centroavante. Boa, eu ia te perguntar justamente sobre isso, sobre essa questão do elenco do Flamengo, e de fato, né, o Cebolinha saiu machucado logo no comecinho, entrou o Bruno Henrique, se tivesse ficado o Cebolinha, o Igor Vinícius teria menos trabalho do que teve, que, nossa senhora. Ele tomou amarelo com 3 minutos com o Cebolinha. Tomou amarelo com 3 minutos com o Cebolinha. É verdade. Tem razão, porque devia ganhar salário. É que são 3 pontas para 2 vagas, né? Então, quando ele precisa trocar os 2 de lado, na verdade ele só tem um, ótimo, mas ele só tem um. E o Bruno Henrique, evidentemente, joga melhor do lado esquerdo que do lado direito, né? Faz muita diferença quando ele troca de lado e o Luiz Araújo vai entrar lá na ponta direita. O reserva do Luiz Araújo vai ao Vitor Hugo, que tá jogando aberto. Assim, até no segundo tempo ele vai lá pro lado direito, isso, né? Na uma característica diferente, mas ele é o reserva do Luiz Araújo hoje. Agora, Rodrigo, você esteve ontem lá no sorteio da Copa do Brasil, estavam todos os presidentes, o Landim estava lá, o Casares estava lá, estava todo mundo lá. Cartolagem toda lá, teve até um lance esquisito do Marcos Braz e o Dorival se encontrando, enfim. Tava toda a turma estava lá. E você estava falando antes do programa começar sobre o Casares falando 1 bilhão de vezes sobre treinador. E aí, ele pescou aqui uma outra frase dele, mas até ali, era antes do jogo, ele estava meio... Cerca Lourenço, veja bem, intracorpores e tal. Então, pra você ver, eu moro no Rio e eu já encontrei 2 vezes, já falei 2 vezes com o Casares sobre técnico. Então, pra você ver quanto tempo tá durando a novela do São Paulo. Eu tive lá na Comebol e aí a primeira vez foi logo depois do São Paulo ser eliminado do Paulista. Ele falou pra mim, imagina, Rodrigo, ele não vai continuar e tal. Era super seguro ali a declaração sobre o Carpini. Aí eu já fui vendo que ele já foi mudando quando ele deu aquela declaração pros repórteres no elevador, né, dizendo que hoje ele é o técnico e tal, e agora ele já está no modo futebol dinâmico, né, que basicamente pode acontecer qualquer coisa a qualquer momento. E foi curioso, porque ele deu tantas entrevistas falando do técnico, que eu conheço o Casares, eu fui cumprimentá-lo, normal, só que eu nem perguntei mais sobre o técnico, porque ele já tinha dado, tipo, meia hora, 40 minutos. Eu até falei assim, o Casares, eu não vou mais perguntar sobre o técnico, porque eu vi aqui que você já está 40 minutos falando disso. Ele, realmente, já falei tudo que eu tinha que falar sobre isso. Então, não tem muito mais o que falar. Ou ele toma uma decisão agora e de fato, tira o Carpini, como o Arnaldo citou, ou ele está adotando mais ou menos a mesma tática que eu já vi a diretoria do Flamengo fazer várias vezes. Espera para contratar um técnico para substituir. E aí você vai deixando os técnicos nessa situação. Já se passaram. Paulo Souza, né? Paulo Souza passou a situação constrangedora de dar um treino quando já estava demitido. O próprio Sampaoli já estava, tipo, né, ali na sobrevida dele, e aí o Flamengo procurando técnico, todo mundo estava vendo que ele estava procurando técnico. Eu só fico em dúvida se a declaração do Carpini é inocência, ou se é o que o Arnaldo está falando, que ele já percebeu e está indicando uma coisa, assim, olha, resolvam essa situação. Eu acho que talvez o Arnaldo esteja mais certo mesmo nessa questão de que ele está querendo a resolução do problema, porque eu não acredito que ele seja inocente o suficiente para achar que nesse momento o São Paulo não está procurando ninguém, né? Como ele falou, eu não quero acreditar que estão procurando um técnico, porque seria, não sei, só se ele está em Nárnia, né? Eu não acredito que ele seja inocente desse jeito. Pois essa é uma questão. Eu também acho que não, né? Eu também acho que não é possível que ele não... eu não entro em rede social. Não precisa entrar em rede social. Você sair na rua, alguém vai te falar, estão contratando um cara lá pro teu lugar. É isso. Aliás, Arnaldo, sobre isso, ainda sobre o técnico, possível novo técnico de São Paulo, é bizarro a gente falar isso com um cara empregado lá, mas é o que está acontecendo. O que está acontecendo agora, e a gente tem acompanhado isso bastante de perto, é que a cada hora, por exemplo, nas 24 horas do dia de ontem, cada hora pingava alguém, um nome. De tarde, surgiu aí Domenech. Aí todo mundo cai de pau, que absurdo tal. Chegou de noite depois do jogo,
Rafa Benítez, a galera detonando. E aí, você acha que tá... Então eu faço... Domenech é ousadia, hein? Ele é até bom técnico. Ele até tem qualidades como técnico, mas é muita ousadia, porque o problema dele com a defesa, para armar a defesa, é um problema sério, né? Mas é um cara que tem qualidades ali, como táticas e tal, não sei o que, enfim. Então, aí Domenech, aí Rafa Benítez, cada hora pinta um nome aí, nas redes, em algum lugar, cada hora, agora a conversa é com não sei quem, estão pensando no fulano e tal. Eu te faço duas perguntas, Arnaldo. A primeira, a temperatura da torcida, você acha que vai contar nessa decisão? Primeira pergunta. A segunda, você entende que pode ser uma coisa até meio deliberada de diretoria? Vamos soltar um nome aí, vamos ver o que os caras acham. Se a gente se emplacar, quem sabe a gente avança. Aliás, eu acho que o Flamengo teve um pouco disso também um tempo atrás, não teve? Sim. A história do Tite foi um pouco assim, não foi? Tite. Aí vamos ver a aceitação. Lá, antes dessa segunda vez. Antes da segunda vez, exato. Aí não foi muito bem aceito. Porque dessa vez demorou, porque ele demorou para aceitar mesmo, ficou com aquele negócio, ele tinha um compromisso que não ia trabalhar no ano passado e tal, e ele ficou um pouco resistente, digamos assim, até assumir.